Sabia que algumas palavras têm o poder de destruir pontes que levaram décadas para serem construídas. Foi o que senti naquela tarde de outono. Sou Maria Helena, matriarca de uma família que construí com minhas próprias mãos ao lado de Adão, meu companheiro de jornada. Nossa casa sempre foi um porto seguro, um lugar onde todos podiam encontrar abrigo e amor incondicional. Pelo menos era assim que eu imaginava. Aquela tarde começou como tantas outras. Preparei o almoço de domingo, tradição que mantinha viva mesmo depois que meu filho Diego se casou com Roberta. A mesa estava posta com carinho, cada detalhe pensado para agradar a todos. O aroma da comida preenchia cada canto da casa. Quando todos chegaram, percebi a tensão no ar. Diego parecia inquieto. Roberta mal me olhava nos olhos. Tentei ignorar, achando que logo passaria. Durante o almoço, comentei sobre uma pequena reforma que pretendia fazer na cozinha. Acho que poderíamos trocar esses armários antigos por algo mais moderno, sugere, tentando incluir todos na decisão. Foi quando aconteceu. Roberta largou os talheres com força sobre o prato, fazendo todos se sobressaltarem. Você não manda mais nada aqui, velha ridícula. Minha nora gritou na minha cara, levantando-se. Essa casa já deveria ser nossa. Diego trabalha enquanto você fica aqui, fingindo que ainda é dona de alguma coisa. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Vi o olhar constrangido do meu filho, que nada fez para me defender. Senti o peso da humilhação diante de todos. Daniela, minha filha mais nova, tentou intervir, mas ergui minha mão pedindo que se calasse. Entendo, foi tudo o que consegui dizer naquele momento. Recolhi-me ao meu quarto, onde as lágrimas finalmente vieram. Não pela dor das palavras, mas pela clareza que elas me trouxeram. Por quanto tempo havia me diminuído para não incomodar? Por quanto tempo havia cedido espaço na minha própria casa, na minha própria vida? A propriedade que Roberta tão avidamente cobiçava havia sido construída com o suor do meu trabalho tanto quanto com o de Adão. Enquanto ele gerenciava nossos negócios na cidade, eu administrava nossas propriedades rurais, negociava com fornecedores, planejava investimentos. Aos olhos do mundo, talvez fosse apenas a esposa do empresário. Mas Adão sempre soube que éramos parceiros iguais. Quando ele adoeceu, naturalmente assumi um papel mais discreto, dedicando-me aos seus cuidados. Após sua recuperação, simplesmente continuei nos bastidores, permitindo que Diego tomasse a frente nos negócios, achando que isso o ajudaria a crescer como homem. Não percebi que, ao fazer isso, estava não apenas abrindo mão do meu lugar, mas também permitindo que os outros esquecessem quem eu realmente era. Até Roberta chegar à nossa família e começar a me tratar como uma relíquia obsoleta, algo a ser tolerado até que pudesse ser completamente descartado. Foi quando decidi mostrar quem realmente manda nessa casa. Não com gritos ou retaliações, mas com a força silenciosa que sempre foi minha maior arma. A transformação começaria agora. Quem olha para uma árvore frondosa raramente pensa nas raízes que a sustentam, invisíveis e fundamentais. Assim era eu naquela família. Na manhã seguinte ao incidente, levantei-me cedo, como de costume. A casa estava em silêncio. Fui até meu escritório, um pequeno cômodo que Adão e eu compartilhávamos para administrar nossos negócios. Abri a gaveta da escrivaninha e retirei as pastas que guardava com tanto cuidado. Documentos, escrituras, contratos. A história da nossa vida estava ali registrada em papel. Poucos sabiam, mas grande parte do patrimônio estava em meu nome. Adão sempre confiou em minha capacidade administrativa, mesmo quando outros me viam apenas como a esposa do chefe. Lembrei-me de como começamos do zero. Eu trabalhava em 2 empregos enquanto Adão construía nosso primeiro negócio. Noites em claro fazendo contas, as refeições simples para economizar, os sonhos compartilhados em noites de insônia. Diego cresceu vendo apenas o resultado, nunca o processo. Talvez por isso valorizasse tão pouco o que tínhamos construído. E Roberta, bem, ela via apenas o que queria ver. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Mauro, nosso contador e amigo de longa data. Maria Helena, recebi sua mensagem. Tem certeza disso? Nunca tive tanta certeza, Mauro. Te voy a orar. Desliguei e comecei a organizar os documentos. Não agiria por impulso ou raiva. Cada passo seria calculado. Cada decisão, ponderada.
A sabedoria que adquiri ao longo da vida seria minha melhor conselheira. Daniela apareceu na porta, hesitante. Mãe, sobre ontem. Não se preocupe, querida. Algumas vezes precisamos ouvir certas verdades para despertar. Mas o que Roberta disse foi exatamente o que eu precisava ouvir. Às vezes, as pessoas nos mostram quem realmente são quando acham que podem nos ferir. Naquela tarde, fiz uma visita ao banco. Daniel, o gerente que cuidava de nossas contas há anos, me recebeu com o respeito de sempre. Senhora Maria Helena, tudo está preparado conforme solicitado. Revisamos juntos os investimentos que Adão e eu havíamos feito, o portfólio imobiliário que havia crescido significativamente, as ações da empresa de consultoria financeira que Diego agora administrava, acreditando ser o único tomador de decisões. É surpreendente como poucos sabem que a senhora é a principal acionista, comentou Daniel discretamente. Às vezes, o poder mais efetivo é aquele que permanece nas sombras, respondi. Nos dias seguintes, comecei a visitar cada uma de nossas propriedades. A fazenda produtora de café no interior, os imóveis comerciais no centro da cidade, o hotel boutique na capital. Em cada lugar, fui recebida como a verdadeira proprietária que sempre fui, mas que havia permitido ser esquecida. Enquanto isso, em casa, Diego e Roberta notaram minhas ausências cada vez mais frequentes. Ouvi-os cochichando, especulando sobre o que eu estaria fazendo. A dinâmica havia mudado. Agora era eu quem gerava curiosidade e apreensão. Saí do banco com uma sensação de leveza. O plano estava apenas começando, mas já sentia a força das minhas raízes se manifestando. Não era uma questão de vingança, mas de justiça, de respeito, de verdade. As fotografias antigas têm um poder especial de nos transportar para momentos que pareciam esquecidos. Naquela noite, sentada na varanda com um álbum de família, cada imagem me trazia de volta a força que eu havia esquecido que possuía. Encontrei uma foto particularmente significativa. Eu, ainda jovem, cortando a fita de inauguração da nossa primeira empresa. Adão estava ao meu lado, orgulhoso. Ele sempre fez questão de que eu estivesse à frente, mesmo quando os outros esperavam que eu apenas sorrisse e ficasse em segundo plano. A empresa é tanto sua quanto minha, ele costumava dizer. Nunca se diminua para fazer os outros se sentirem maiores. Com o tempo, porém, foi exatamente isso que fiz. Quando Diego começou a trabalhar conosco, cedi espaço. Quando se casou com Roberta, cedi mais ainda. Quando Adão adoeceu, minha prioridade foi cuidar dele. E o negócio passou a ser gerenciado cada vez mais pelo meu filho. E assim, sem perceber, tornei-me invisível. A matriarca silenciosa, que todos presumiam estar ali apenas para servir café e preparar refeições de domingo. O telefone tocou novamente. Era a Daniela. Mãe, Diego está preocupado. Ele disse que você solicitou acesso a todos os documentos da empresa. Apenas estou colocando a casa em ordem, querida. Roberta está furiosa. Ela acha que você está tentando prejudicá-los. Sorri para mim mesma. Diga ao seu irmão que tudo será esclarecido na reunião de amanhã. Volte a contemplar as fotografias. Ali estavam registrados todos os sacrifícios, todas as conquistas. Lembrei-me de quantas vezes abri mão das minhas necessidades pelos desejos dos outros. Quantas vezes engoli palavras para manter a paz. A paz, percebi, tem um preço muito alto quando significa abrir mão de quem realmente somos. Na manhã seguinte, vesti-me com cuidado. Escolhi um conjunto discreto, mas elegante, poucas joias, cabelo arrumado com simplicidade. Minha força não viria da aparência, mas das verdades que carregava comigo. Antes de sair, olhei para o retrato de Adão na parede. Você sempre soube que este dia chegaria, não é? Murmurei para a imagem do homem que sempre acreditou em mim, mesmo quando eu duvidava. Entrei no carro que havia solicitado. O motorista me levou até o prédio imponente no centro financeiro da cidade. Nosso principal empreendimento, a Horizonte Empresarial, ocupava 3 andares inteiros. Diego havia transformado o escritório principal em algo muito mais ostentoso do que Adão jamais teria aprovado. No elevador, encontrei Mauro, que parecia nervoso. Tem certeza disso, Maria Helena? Vai causar um terremoto. Alguns terremotos são necessários para reconstruir estruturas mais sólidas, respondi calmamente. Na recepção,
Fui recebida com olhares surpresos. Muitos funcionários mais novos mal me conheciam, considerando-me apenas uma figura decorativa nas raras ocasiões em que aparecia para eventos sociais. A secretária de Diego, uma jovem ambiciosa contratada por Roberta, tentou me barrar. Sinto muito, senhora, mas seu filho está em uma reunião importante e pediu para não ser interrompido. Não estou aqui para interromper, respondi com um sorriso sereno. Estou aqui para presidir. E caminhei em direção à sala de reuniões, pronta para reclamar meu lugar. Há uma força peculiar em ser subestimada. As pessoas baixam a guarda, falam livremente e revelam suas verdadeiras intenções, acreditando que você é apenas uma sombra na parede. Por anos, cultivei essa invisibilidade sem perceber que ela também me consumia por dentro. A sala de reuniões estava completa quando entrei. Diego ocupava a cabeceira da mesa, o lugar que um dia foi de Adão. Roberta estava ao seu lado, embora não tivesse cargo oficial na empresa. Mauro, nosso contador, parecia desconfortável. Daniel e os outros executivos me olharam com surpresa quando tomei assento exatamente na outra extremidade da mesa. Mãe, não esperávamos sua presença hoje, Diego comentou, tentando manter o tom casual, mas percebi tensão em sua voz. Imagino que não, respondi calmamente, mas, como acionista majoritária, achei importante participar. O silêncio que se seguiu foi revelador. Vi o olhar de pânico trocado entre meu filho e sua esposa. Os outros executivos pareciam confusos. Acionista majoritária. Roberta não conseguiu se conter. Isso é algum tipo de piada. Mauro Pegaria, discomfortable. Na verdade, senhora Roberta, Dona Maria Helena detém 51% das ações da empresa. Sempre deteve. Diego Empaladicio. Mas pai me disse que eu assumiria o controle total. Seu pai disse que você assumiria a gestão, filho. A propriedade é outra questão. Abri minha pasta e distribuí algumas cópias de documentos. Nos últimos meses, notei algumas decisões questionáveis sendo tomadas. Investimentos arriscados, demissões desnecessárias de funcionários leais. Uma mudança na filosofia que sempre guiou nossa empresa. Os executivos analisavam os papéis com expressões cada vez mais preocupadas. Eram relatórios detalhados que eu havia preparado com a ajuda discreta de Mauro, mostrando como a gestão atual estava desviando-se dos valores fundamentais que construíram nosso sucesso. Não estou aqui para causar um confronto. Continuei, mantendo a voz firme e calma. Estou aqui para retomar meu lugar nesta mesa, não como figurante, mas como parte ativa nas decisões. Roberta riu. Mas seu riso carregava nervosismo. E o que uma dona de casa entende de negócios modernos? Essa dona de casa, querida, construiu o império onde você agora se senta. E talvez seja a hora de todos lembrarem disso. Diego, recuperando-se do choque inicial, tentou uma abordagem conciliatória. Mãe, podemos discutir isso em particular, como família. Não precisamos expor nossas divergências diante de todos. Não estamos expondo divergências, filho. Estamos corrigindo um equívoco. Um equívoco que permitiu que você e sua esposa acreditassem que podiam tomar decisões sem considerar os valores que construíram esta empresa. Um dos diretores mais antigos, que trabalhava conosco desde o início, quebrou o silêncio. Se me permite, Diego, sua mãe tem razão. Nos últimos tempos, temos nos afastado da filosofia que fez esta empresa crescer. Outros executivos começaram a manifestar concordância. O que começou como uma afirmação de poder estava se transformando em uma reavaliação coletiva do rumo dos negócios. Proponho uma pausa. Sugere. Todos precisamos refletir. Na próxima semana, voltaremos a nos reunir para discutir o novo direcionamento da Horizonte Empresarial. Levantei-me, para surpresa de todos, estendi a mão para Diego. Não vim para tomar seu lugar, filho. Vim para lembrá-lo de quem somos e do que construímos juntos, como família. O poder real não precisa de anúncios. Ele se move nas sombras, construindo seus alicerces longe dos olhares curiosos, revelando-se apenas quando está pronto para transformar realidades. Nas semanas que se seguiram àquela reunião, minha presença no escritório tornou-se constante. Não fiz grandes declarações nem mudanças drásticas. Apenas observava, escutava, reaprendia os detalhes do negócio que ajudei a criar.
Os funcionários mais antigos me recebiam com sorrisos sinceros. Muitos se lembravam da época em que eu estava ativamente envolvida, antes de me afastar para cuidar de Adão durante sua enfermidade. Dona Maria Helena, que bom tê-la de volta, disse Luísa, a recepcionista que contratamos ainda na primeira sede. As coisas não têm sido as mesmas. Descobri que Diego havia implementado um sistema de metas quase impossíveis, criando um ambiente de competição tóxica. Vários funcionários valiosos haviam pedido demissão, incapazes de suportar a pressão constante. Em casa, o clima era de trégua desconfortável. Diego mal me dirigia a palavra. Roberta fazia questão de sair sempre que eu entrava em um cômodo. Apenas Daniela permanecia como ponte entre nós, tentando mediar uma paz que parecia cada vez mais distante. Eles acham que você está tentando sabotar tudo o que construíram. Daniela me confidenciou uma noite. Interessante essa percepção, respondi calmamente, considerando que foram eles que tentaram me empurrar para fora da minha própria vida. No escritório, comecei a realizar pequenas reuniões individuais com gerentes de departamento, não para dar ordens, mas para escutar, para entender, para reconectar-me com a empresa que havíamos construído com tanto amor. Mauro continuava sendo meu aliado silencioso, fornecendo informações que Diego tentava esconder. Descobri que várias decisões haviam sido tomadas sem o conhecimento adequado do conselho. Decisões que beneficiavam mais o ego de meu filho do que a saúde da empresa. Em uma dessas tardes, encontrei Daniel revisando alguns contratos antigos. Sabe o que sempre admirei em você e no Sr. Adão? Ele comentou. Vocês nunca esqueceram que uma empresa é feita de pessoas, não apenas de números. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Era exatamente isso que estava faltando agora. A humanidade que sempre foi o coração do nosso negócio. Enquanto isso, comecei a visitar nossas outras propriedades. A fazenda de café que produzia e exportava para vários países, os imóveis comerciais no centro da cidade, as pequenas empresas nas quais investimos ao longo dos anos. Em cada lugar, fazia questão de me apresentar como a proprietária, de conversar com os gerentes, de entender os desafios e oportunidades. Muitos ficaram surpresos ao perceber que eu conhecia os mínimos detalhes de cada negócio. Dona Maria Helena, pensei que o Sr. Diego estivesse cuidando de tudo agora, comentou um dos administradores da fazenda. Meu filho cuida da gestão diária, respondi, mas a visão e os valores continuam sendo meus e de Adão. Naquela noite, tomei uma decisão. Não seria apenas sobre retomar o controle, mas sobre restaurar a alma da empresa. E, para isso, precisaria de um plano que não apenas corrigisse o rumo dos negócios, mas também das relações familiares tão profundamente fraturadas. Existem verdades guardadas no silêncio das gavetas antigas, aguardando o momento certo para virem à luz. Naquela manhã de sábado, enquanto organizava o escritório de Adão em casa, encontrei um envelope selado com meu nome, escrito com a letra inconfundível de meu marido. Sentei-me na poltrona onde tantas vezes o vi trabalhar até tarde. Com mãos levemente trêmulas, abri o envelope, datado de poucas semanas antes de sua partida. Minha querida Maria Helena, começava a carta. Se está lendo isto, é porque finalmente decidiu retomar seu lugar. Sempre soube que este dia chegaria, mesmo quando você parecia ter desistido de si mesma. As palavras de Adão fluíam com a sabedoria de quem conhecia minha alma. Ele falava sobre como observou, impotente, meu gradual afastamento das decisões importantes, minha tendência a ceder espaço para evitar conflitos. Diego tem minha determinação, mas não tem sua sabedoria, escreveu. Ele precisa aprender que liderar não é dominar, mas servir. E Roberta, ela precisa aprender que respeito se conquista, não se exige. No final da carta, encontrei uma revelação surpreendente. Adão havia criado um fundo especial registrado apenas em meu nome, destinado a um projeto que sempre sonhamos realizar juntos. Um complexo comercial e residencial que revitalizaria a parte antiga da cidade, preservando sua arquitetura histórica enquanto criava novos empregos. Use isso como achar melhor, ele concluiu, seja para realizar nosso sonho ou para ensinar uma lição valiosa à nossa família. Confio no seu discernimento, como sempre confiei. As lágrimas vieram, não de tristeza, mas de uma profunda gratidão por este homem que, mesmo ausente, ainda encontrava maneiras de me fortalecer. Naquela tarde, chamei Daniela para uma conversa.
Preciso que entenda algo importante, disse a ela. O que estou fazendo não é por vingança ou ressentimento. É sobre preservar o legado que seu pai e eu construímos, um legado que vai além de bens materiais. Daniela assentiu, seus olhos refletindo compreensão. Acho que sempre soube disso, mãe. Diego está tão obcecado com poder que esqueceu o que realmente importa. E é por isso que preciso da sua ajuda, respondi, compartilhando com ela parte do meu plano. Mostrei-lhe os detalhes do projeto do complexo comercial e residencial, as plantas, os estudos de viabilidade, o impacto que teria na comunidade. Era algo que Adão e eu havíamos sonhado por anos, mas nunca tínhamos colocado em prática. Por que não contar a Diego sobre isso? Perguntou Daniela. Porque seu irmão precisa aprender algo primeiro. Precisa lembrar que nossos negócios sempre tiveram um propósito maior do que simplesmente acumular riqueza. Nos dias seguintes, com a ajuda discreta de Daniel e Mauro, comecei a movimentar os recursos do fundo especial. Contratei arquitetos e engenheiros para atualizar os planos. Reuni-me com representantes da prefeitura para discutir os aspectos legais do projeto. Cada passo era dado com discrição, não por secretismo, mas porque sabia que o momento certo de revelar tudo ainda não havia chegado. Enquanto isso, a dinâmica na empresa continuava mudando. Diego, percebendo que não poderia simplesmente me afastar novamente, começou a buscar uma forma de convivência, ainda resistente, mas visivelmente menos hostil. Roberta, porém, intensificava sua campanha de ressentimento, espalhando rumores entre amigos e familiares de que eu havia enlouquecido após a doença de Adão, tentando destruir tudo o que Diego havia construído. Naquela noite, enquanto finalizava os detalhes do que seria o ponto de virada nesta história, recebi uma mensagem de Diego. Precisamos conversar amanhã no escritório, apenas nós dois. A carta de Adão havia sido o catalisador que eu precisava. Agora, com clareza renovada, estava pronta para o próximo passo. Há momentos na vida em que o silêncio fala mais alto que qualquer palavra. A sala de reuniões privada estava preparada para o encontro entre mãe e filho, uma conversa que poderia reescrever o futuro da família e dos negócios que construímos. Diego chegou pontualmente, mais formal do que o habitual. Sem Roberta ao seu lado, parecia menos defensivo, mais parecido com o menino sensível que eu havia criado. Obrigado por vir, mãe, ele começou, indicando a cadeira à sua frente. Não precisamos de formalidades entre nós, filho, respondi, escolhendo sentar-me ao seu lado, não em oposição. Por alguns momentos, apenas o silêncio preencheu a sala. Através da janela, podíamos ver o horizonte da cidade que nossa família havia ajudado a construir. Cada edifício, cada empreendimento contava uma parte da nossa história. Percebi que não tenho sido justo com você, Diego finalmente falou. Sua voz carregada de uma emoção contida. Desde que pai adoeceu, assumi que deveria protegê-la, poupá-la de preocupações. Mas, no processo, você esqueceu quem eu sou. Completei suavemente. Esqueceu que fui eu quem ensinou seu pai a ler balanços financeiros, que fui eu quem negociou o nosso primeiro grande contrato enquanto ele estava viajando. Diego assentiu, um brilho de reconhecimento em seus olhos. Roberta diz que estou sendo manipulado, que você nunca se importou com a empresa até agora, que só quer controle. E o que você acha? A pergunta pairou entre nós, pesada de significado. Acho que esqueci de perguntar muitas coisas importantes, ele respondeu finalmente. Esqueci de ouvir suas histórias sobre como tudo começou. Talvez tenha sido mais fácil ver você apenas como minha mãe, não como a empresária que você sempre foi. Abri minha pasta e coloquei sobre a mesa os planos do complexo comercial e residencial. O sonho que Adão e eu compartilhávamos. Este projeto era a visão do seu pai para o futuro, expliquei. Não apenas mais um empreendimento lucrativo, mas algo que transformaria uma parte esquecida da cidade, gerando empregos, preservando história, criando comunidade. Diego examinou os documentos com crescente interesse. Por que nunca falaram disso comigo? Seu pai queria esperar até que você entendesse completamente os valores que sempre guiaram nossos negócios. Não apenas lucro, mas propósito. Mostrei-lhe então os relatórios que havia preparado sobre a gestão atual da empresa, as decisões que haviam afastado funcionários valiosos, os investimentos que priorizavam ganhos rápidos sobre sustentabilidade,
a erosão gradual da cultura que havíamos construído. Não estou aqui para tomar seu lugar, Diego. Estou aqui para lembrá-lo do legado que você está carregando. Um legado construído não apenas com dinheiro e poder, mas com respeito, integridade e visão. Vi algo mudar no olhar dele. Talvez o primeiro lampejo de compreensão real. O que você sugere? Uma parceria verdadeira. Você continua como CEO, com sua energia e visão para o futuro. Eu retorno como presidente do conselho, trazendo a sabedoria e os valores que construíram tudo isso. Juntos, implementamos o projeto do complexo como símbolo do novo capítulo da empresa, honrando o passado enquanto construímos o futuro. Diego ficou em silêncio por alguns instantes, processando tudo. E Roberta? Sua esposa precisará fazer suas próprias escolhas. Se ela decidir ser parte deste novo capítulo com respeito e compreensão, será bem-vinda. Se não, teremos que encontrar um novo equilíbrio. Diego completou, surpreendendo-me com sua clareza. Naquele momento, senti que um primeiro passo importante havia sido dado. Não era sobre poder ou controle. Era sobre propósito, sobre significado, sobre família. Certas revelações são como pedras lançadas em águas paradas. Os círculos se expandem, alcançando margens que nem imaginávamos existir. Após a reunião decisiva com Diego, observei essas ondas se propagarem por toda a família e empresa. Diego tornou-se surpreendentemente quieto e reflexivo. Nas reuniões seguintes, percebi-o escutando mais e impondo menos. Em casa, suas interações comigo mudaram sutilmente. Um olhar mais demorado, uma pergunta sobre como Adão e eu havíamos enfrentado certos desafios nos primeiros anos. O anúncio do projeto do complexo comercial e residencial foi recebido com entusiasmo pela equipe. Muitos dos funcionários mais antigos reconheceram nele os valores originais da empresa, o equilíbrio entre prosperidade financeira e impacto social positivo. É como se estivéssemos voltando às nossas raízes, comentou um dos gerentes durante uma apresentação, mas com uma visão ainda mais ambiciosa para o futuro. Roberta, por outro lado, intensificou sua hostilidade. A princípio, deixou de comparecer aos almoços de domingo, criando desculpas transparentes. Quando nos encontrávamos, seu olhar carregava uma mistura de raiva e algo que parecia quase medo. Uma tarde, enquanto revisava alguns documentos no escritório em casa, ouvi uma batida suave na porta. Era Roberta, Socina. Algo incomum. Posso entrar? Perguntou, a voz menos confiante do que o habitual. Convidei-a com um gesto, observando enquanto ela se sentava desconfortavelmente na cadeira à minha frente. Diego me contou sobre o projeto, começou ela, olhando para as próprias mãos. E sobre como você não tirou o cargo dele, mesmo tendo todo o direito. Mantive-me em silêncio, permitindo que ela encontrasse suas próprias palavras. Eu sempre pensei, sempre achei que você estava apenas esperando o momento certo para nos prejudicar. Ela finalmente ergueu os olhos. Foi mais fácil ver você como uma ameaça do que reconhecer que talvez eu fosse o problema. Todos nós cometemos erros, Roberta, inclusive eu. Como? Como permitir que vocês acreditassem que eu havia me tornado irrelevante? Como ceder tanto espaço que esqueci quem eu era? Um silêncio reflexivo pairou entre nós. Não era um momento de reconciliação completa, mas talvez o início de um entendimento. Você sabe, quando conheci Diego, fiquei impressionada com tudo o que ele tinha. A posição, o nome da família, o respeito. Vim de uma família onde tivemos que lutar por cada centavo. Sua voz tremia ligeiramente. Acho que fiquei obcecada com a ideia de garantir que ninguém pudesse tirar isso de mim, de nós. Entendo esse medo melhor do que você imagina, Roberta. Adão e eu também começamos do zero. A diferença é que aprendemos que a verdadeira segurança não vem do que possuímos, mas dos laços que construímos, dos valores que mantemos. Ela assentiu lentamente. Diego está diferente desde que vocês começaram a trabalhar juntos no novo projeto. Mais presente, menos obcecado com o controle. Ele está redescobrindo o equilíbrio que sempre tentamos ensinar a ele. No escritório, as mudanças também se tornavam visíveis. Funcionários pareciam mais animados. Ideias que haviam sido reprimidas sob a gestão autoritária anterior começaram a emergir. Os números começavam a melhorar gradualmente, não apenas pelo aumento nos lucros,
mas pela diminuição na rotatividade de pessoal, pelo retorno de clientes antigos que haviam se afastado. Daniela observava tudo com um sorriso discreto. Sabe o que mais me impressiona, mãe? Comentou ela uma noite. Como você conseguiu mudar tudo sem humilhar ninguém, sem vingança, apenas restaurando a verdade. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Não era sobre vencer ou derrotar. Era sobre restaurar a empresa, a família, principalmente, a mim mesma. Uma casa não se sustenta apenas por suas paredes, mas pelos alicerces invisíveis sob o solo. Da mesma forma, famílias e empresas se sustentam por valores que muitas vezes só se tornam aparentes quando desafiados. O lançamento oficial do projeto do complexo comercial e residencial aconteceu numa tarde ensolarada de primavera. O local escolhido, uma área histórica da cidade que havia sido negligenciada por anos, estava decorado para a cerimônia com simplicidade elegante. Representantes da comunidade, autoridades locais e parceiros de negócios se reuniram para conhecer a visão que Adão e eu havíamos cultivado por tanto tempo. Ao subir ao pequeno palco para fazer meu discurso, senti um misto de emoções. Olhei para a plateia e vi rostos que contavam diferentes capítulos da nossa história. Funcionários antigos que testemunharam nossa jornada desde o início. Novos talentos trazidos na gestão de Diego. Parceiros de negócios que acompanharam nossa trajetória. Na primeira fila, minha família. Daniela Soria Abertament. Diego mantinha um semblante sereno, diferente da arrogância de antes. E, para minha surpresa, Roberta estava ao lado dele, seu olhar atento e sem a hostilidade habitual. Quando Adão e eu iniciamos esta empresa, comecei, não sonhávamos apenas com sucesso financeiro. Sonhávamos com significado, com impacto, com um legado que transcendesse números em balanços. Expliquei como o projeto preservaria a arquitetura histórica, enquanto criaria espaços modernos para negócios locais, habitações acessíveis e áreas comunitárias. Como geraria empregos durante a construção e oportunidades duradouras depois. Como seria uma extensão natural dos valores que sempre guiaram nossa empresa. Alguns podem se perguntar por que tomei esta decisão agora. Continuei, olhando brevemente para Diego e Roberta. A verdade é que às vezes precisamos de um despertar, um lembrete de quem realmente somos e do que realmente importa. Convidei Diego ao palco. Um gesto que surpreendeu a muitos, inclusive a ele próprio. Com visível emoção, anunciei que ele lideraria a execução do projeto, trabalhando em parceria comigo. Porque legados não são transferidos, disse, olhando diretamente para meu filho. São construídos juntos, através de gerações, cada um acrescentando sua própria visão sem perder de vista os valores fundamentais. Após o evento, enquanto os convidados conversavam animadamente sobre o impacto que o projeto teria na cidade, Roberta aproximou-se de mim. Foi um discurso inspirador, comentou, a voz sincera pela primeira vez em muito tempo. Obrigada, Roberta. Acho que nunca entendi realmente o que vocês construíram. Via apenas bens a serem herdados. Sorry, lavamente. Talvez agora possamos construir algo novo, todos juntos. Naquela noite, ao retornar para casa, mesmo a casa onde fui humilhada meses antes, percebi que o espaço se sentia diferente. Não porque algo havia mudado fisicamente, mas porque eu havia mudado. Tinha reclamado não apenas meu lugar nos negócios, mas minha voz, minha identidade, meu poder. O poder não de dominar, mas de transformar, de criar, de unir. E talvez essa fosse a lição mais valiosa que Adão e eu poderíamos deixar para nossos filhos. Que a verdadeira força não está no controle que exercemos sobre os outros, mas no impacto positivo que geramos ao nosso redor. Seria possível medir a vida pelos silêncios que cultivamos ou pelas palavras que finalmente encontramos coragem para pronunciar? Esta pergunta ecoava em minha mente enquanto contemplava o caminho percorrido. Um ano se passou desde aquele domingo fatídico, onde as palavras de Roberta detonaram uma transformação silenciosa em nossa família. A mesa de domingo estava novamente posta, mas agora com uma energia completamente diferente. Diego chegou primeiro, trazendo pastas com as últimas atualizações do projeto do complexo, que já estava em fase avançada de construção. Sua postura havia mudado. O homem que antes media seu valor pelo controle que exercia agora encontrava propósito no impacto positivo que gerava. Os primeiros espaços comerciais já estão sendo ocupados, comentou ele, orgulhoso.
E criamos um programa de mentoria para pequenos empresários locais, como você sugeriu. Roberta entrou em seguida, carregando uma sobremesa que havia preparado. Nossa relação havia evoluído para um respeito mútuo que, em alguns momentos, quase parecia afeto. Experimentei aquela receita que você me ensinou, disse ela, colocando a travessa sobre a mesa. Espero ter feito jus ao original. Daniela chegou com Mauro. Para a surpresa de todos, os dois haviam desenvolvido uma relação que ia além da amizade nos últimos meses. Daniel completava o grupo, agora parte regular dos nossos encontros familiares. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente entre temas pessoais e profissionais. Não havia mais aquela tensão palpável, aquela sensação de territórios demarcados e palavras não ditas. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Daniel em determinado momento. Como a empresa parece ter encontrado um equilíbrio perfeito entre tradição e inovação. Os valores permanecem, mas há espaço para novas ideias. Diego assentiu, lançando-me um olhar significativo. Acho que finalmente entendi o que pai sempre dizia sobre liderança compartilhada. Não se trata de dividir poder, mas de multiplicá-lo. Roberta, que raramente falava sobre o passado, surpreendeu a todos. Lembro daquele dia, há um ano, quando disse coisas horríveis nesta mesma mesa. Achei que estava lutando pelo nosso futuro, mas estava apenas revelando meu próprio medo e insegurança. Ela hesitou, então continuou. Queria pedir desculpas formalmente, não apenas pelas palavras daquele dia, mas por todos os momentos em que faltei com respeito. O silêncio que seguiu não era de constrangimento, mas de reconhecimento, de aceitação, de cura. Todos nós crescemos, respondi simplesmente. E essa é a beleza das famílias. Elas nos dão espaço para errar, aprender e recomeçar. Mais tarde, enquanto caminhávamos pelo jardim, Diego me fez uma pergunta que vinha adiando há tempos. Por que não reagiu imediatamente quando Roberta gritou com você naquele domingo? Por que esperou, planejou, em vez de simplesmente colocá-la em seu lugar? Sorri, observando o pôr do sol que tingia o céu de tons dourados. Porque reações impulsivas vêm da insegurança, filho. Verdadeiro poder não precisa se afirmar através de gritos ou humilhações. Foi uma estratégia, então. Foi sabedoria, algo que aprendi com seu pai. Que às vezes é preciso dar um passo atrás para ver o quadro completo. Que transformações reais e duradouras não acontecem em explosões momentâneas, mas em movimentos silenciosos e deliberados. Olhando para as pessoas reunidas em nosso jardim, percebi que havia conquistado algo muito maior do que respeito ou poder. Havia conquistado a chance de reconstruir pontes, de redefinir relações, de criar um legado baseado não em autoridade, mas em sabedoria compartilhada. A transformação silenciosa havia completado seu ciclo. Não era sobre quem mandava na casa, mas sobre como transformávamos aquela casa em um lar verdadeiro, um lugar onde cada um podia ser quem realmente era, sem diminuir o outro para parecer maior. E nesse equilíbrio delicado entre força e gentileza, entre firmeza e compreensão, encontrei finalmente a resposta para a pergunta que havia iniciado esta jornada. O verdadeiro poder não está em dominar, mas em transformar. Se você se emocionou com a jornada de Maria Helena e sua transformação silenciosa, não perca nossa próxima história de superação e respeito. Meu filho! Gritou. Pega a sua mala e some da minha casa. 2 horas depois, chegou um jatinho. Conheceremos mais uma mulher que, assim como nossa protagonista de hoje, mostra que o verdadeiro poder está nas atitudes, não nas palavras. E lembre-se, às vezes aqueles que nos julgam e humilham não fazem ideia da força que habita em nós. Clique na tela agora para descobrir como uma ordem cruel se transformou em uma revelação surpreendente.